Bom, meus caros futuros engenheiros, essa aula nossa aqui de desenho técnico, ela vai ser uma aula teórica. Vou falar um pouquinho sobre projeções e depois eu vou gravar um outro vídeo explicando os exercícios que vocês têm que fazer. Mas prestem atenção que nós vamos ter alguns conceitos e definições a partir dessa aula que eu estou gravando aqui agora. Eu estou gravando direto à tela do meu computador. Então, ó, eu tenho aberto aqui o e-book com o caderno de teoria da disciplina, aquele e-book que eu enviei para vocês em PDF. Então, ó, da página 13 à página 19, nós temos aqui alguns conceitos sobre projeções. Tá? Seria bom você dar uma lida para você, pelo menos, conhecer um pouquinho sobre o conceito de projeções. E depois da página 23 a 32, nós temos sim a aplicação, que seria a criação de vistas e projeções, tá? De acordo com a norma brasileira. Então, ó, primeiro eu vou parar nessa figura aqui, vou falar rapidamente. Então, o que nós vamos discutir nessa aula de teoria, então seria o conceito de vistas e projeções. Primeira coisa, né? Quando a gente está olhando algum objeto, imagine que você pegou uma caixinha, um bloquinho, e está olhando de frente para ele. Ele é um bloquinho assim, ó, quadradinho, do jeito que está essa face azul. Imagina que isso tem uma profundidade, que é uma caixinha, e tem esse rasguinho. Quando a gente olha para um objeto, o nosso sistema de visualização ele é cônico. Então, a nossa visualização funciona mais ou menos como uma lanterna ligada. Ela vai abrindo o campo de visão à medida que ele vai passando pelo objeto. Então, você está vendo ó, que o objeto tem um determinado tamanho, que é essa faixinha azul, só que lá a projeção em branco é muito maior, justamente por causa dessa visualização que nós chamamos cônica. É um sistema cônico de projeção. Em desenho técnico, nós não fazemos os desenhos em vistas reais. Nós fazemos o que nós chamamos de vistas aproximadas, como fizemos na perspectiva aproximada. Era aquela elipse da parte cilíndrica, era uma falsa elipse. Então é para dar uma ideia da figura, do formato dela, mas não que seja uma projeção exata, como se fosse uma pintura artística. Então, para facilitar, o desenho técnico, ele usa o que a gente chama de projeção cilíndrica, aonde o ponto que está sendo visualizado, o plano que está sendo visualizado, ele vai ter o mesmo tamanho daquele que está sendo projetado na vista que você está criando do desenho daquele objeto. Imagine que a gente está observando esse plano em azul, né? Como eu falei, você pode pensar que ele é uma caixinha, pense que ele tem profundidade. Ele não é mais, você está vendo que aqui, ó, essa projeção não é mais cônica. Ela é o que a gente chama de paralela ou cilíndrica ortogonal, como está aqui em cima na apostila. Sistema cilíndrico de projeções. Então, o tamanho do objeto que eu estou observando, eu vou desenhar um rebatimento dos seus contornos. Tá? Pensem bem nessa palavra, contorno. Nós vamos fazer um desenho de contornos. Então, o contorno do que eu tiver do objeto que eu estiver desenhando vai ter o mesmo tamanho do objeto, por a gente estar usando esse sistema cilíndrico de projeções. Basicamente, esse é o conceito que nós vamos usar para fazer as projeções. Agora, vocês estão vendo que quando eu observo um objeto em uma única direção, eu consigo ver um plano, mas não consigo ver, por exemplo, a profundidade. Vamos passar aqui para uma outra imagem. Aqui seria já um conceito de plano inclinado, reta. Né? Vocês podem dar uma olhadinha com mais tempo nisso depois. E eu quero parar nessa página aqui, ó, que agora vai começar a falar das projeções. Projeção ortogonal de peças. Ele cria alguns planos e cria o que a gente chama de diedro das peças. Eu já vou explicar o que é. Primeiro quero passar esses planos para vir aqui. Ó. Tem até umas figurinhas aqui, bem interessantes para vocês entenderem o que é diedro, épura, que são conceitos. Nem é tão importante definir esse conceito agora. Agora é mais importante entender a projeção do que entender esses conceitos. Olha aqui, ó, voltando naquela peça espacial.
Lá, aquela figura azul, a gente tinha só uma face. Aqui eu tenho um bloco, ó, como se fosse uma caixa de fósforo. Então ele é um sólido. E nós estamos fazendo uma visualização e representação dos seus contornos. Vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou passando aqui com o cursor, o contorno retangular, ó, olhando na direção A, ele está rebatido lá atrás. E ele está rebatido numa forma cilíndrica ortogonal, que é essa aqui que nós estamos utilizando. Então, ó, se eu ficar de frente para esse plano aqui, ó, e olhar na direção de A, se eu tiver um plano lá atrás, eu vou rebater os contornos do que eu estou vendo, tá? Nas mesmas dimensões do meu objeto. Então, isso que seria a representação de contornos em projeção cilíndrica ortogonal. Se eu olhar na direção de A, eu vou ver aqui, ó, esse retângulo na mesma direção e na mesma dimensão que ele tem. Esse é o comprimento, essa é a altura. Esse é o comprimento, essa é a altura. Mas vocês estão vendo que essa figura por si só, o A' nessa parede, não diz para mim qual é a profundidade. A profundidade, ó, eu só consigo enxergar a partir dessa direção, olhando por B. Então, em desenho técnico, como nós temos que entender todas as direções das projeções, eu tenho que olhar a peça por vários planos diferentes para poder entender a sua profundidade e o seu formato como sólido. Essa é a ideia. Eu vou fazer várias projeções diferentes para que, quando eu olhar para essas projeções, eu possa compor o formato da peça sólida na minha cabeça, na minha imaginação. Então, ó, se eu olhar aqui na direção de B, olha o que eu estou vendo. Eu estou vendo um retângulo com essa largura e essa altura. Ah, ó, essa largura e essa altura. E se eu olhar na direção de C? Mesma coisa, ó, eu estou olhando um retângulo com esse comprimento, essa altura. Esse comprimento e essa altura. Se eu olhar só para uma das projeções, eu não consigo saber o formato da outra. Por exemplo, se eu olhar só para o A', como eu já disse, eu não consigo saber qual é a profundidade dessa caixinha de fósforo. Agora, a profundidade eu consigo ver no B', mas aí eu não consigo ver qual é a medida da face, que seria essa face A aqui da caixa de fósforo. Então eu tenho que combinar mais vistas para que eu possa ter o entendimento da peça. O padrão é que nós fazemos 3 vistas, tá? Isso aqui é padrão em desenho técnico. Nós fazemos 3 vistas de projeção. Uma vista olhando aqui na direção de A, que é chamado de vista frontal, como está marcado aqui, ou elevação. Uma vista olhando por cima do objeto, que vai rebater aqui no plano B, que seria o C' aqui, a vista. Então aí seria a vista de planta ou vista superior, rebatida aqui. E aqui, nesse plano lateral, olhando por B, onde eu tenho B', eu tenho uma vista lateral. Olha que interessante. Se eu imaginar que isso aqui é uma caixa, imagina que é uma caixa aberta, só tem 3 lados dessa caixa. E eu criei esses desenhos de rebatimento. Se eu passar uma tesoura aqui, ó, nessa linha e nessa linha aqui, ó, eu consigo abrir a caixa e eu vou ter as 3 vistas projetadas. Ó. Vou diminuir um pouquinho a visualização. Então, aquelas 3 vistas projetadas lá de cima, eu tenho aqui, ó, A, B' e o C'. Então, volto lá. A', B', C'. Abri a caixinha, vou ter aqui, ó, A', B', C'. Vista frontal ou elevação. Vista superior ou planta. E vista lateral. Nesse caso, é vista lateral esquerda. Por que lateral esquerda? Porque eu estou olhando o lado esquerdo da peça. Se você imaginar que é a mesma peça que está sendo girada para ser olhada, ó, esse lado da peça aqui, o lado esquerdo, eu girei para cá para poder observar a peça. E aqui eu girei em 90 graus para baixo para olhar a parte de cima. Quando você olha essa configuração, na verdade a peça está parada e o observador está mudando de posição. Olha, eu tenho uma pessoa olhando por A, olhando por C e olhando aqui na direção A, na direção C e na direção B.
Agora, ao invés de mudar o ponto de observação do observador, eu posso ficar com o observador parado e movimentar a peça. Imagina que a caixinha de fósforo, estou olhando no ponto A, giro ela 90 graus para baixo, vou olhar ela por cima, seria o plano superior, volto na posição original, giro ela 90 graus para a direita e vejo ela lateralmente. Então, a forma de girar a peça para o observador desenhar a projeção é chamado de diedro. Essa forma que eu mostrei para vocês de rebatimento do diedro, do lado esquerdo para a direita, do lado de cima para baixo, é chamado de primeiro diedro. É esse que nós vamos estudar, é a forma de representação de vistas e projeções em primeiro diedro usado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para nossos desenhos aqui no Brasil.